O que deveria ser um dia comum no trabalho de Marcus Turner virou o momento que transformou sua vida para sempre. O humilde mecânico, concentrado, consertava uma cadeira de rodas quebrada com suas mãos habilidosas e cuidadosas. Você nunca soube que alguém estava observando seus olhos, pronto para mudar seu futuro para sempre. Em poucos dias, o barulho de um jato particular cortaria os céus daquela pequena cidade, trazendo uma proposta que surpreenderia a todos. O motivo por trás disso era algo que Marcos jamais poderia imaginar. Marcos se secou o suor da testa com o dorso da mão, deixando uma marca na sua pele escura. O calor no trabalho de Hanson era quase insuportável naquele verão em Riverdale. Aos 34 anos, lutava diariamente para manter as portas abertas, lidando com contas atrasadas e clientes que sempre rejeitavam seus preços. O banco ameaçava tomar o local que seu pai construiu com tanto sacrifício. Foi então que ouvi um gemido de dor vindo da entrada do trabalho. Um menino de cerca de 8 anos, em uma cadeira de rodas danificada, tentava segurar as lágrimas. A frente da roda estava totalmente amassada e o freio parecia danificado. Ao seu lado, uma jovem com orelhas proeminentes se apoiava na cadeira, com os ombros caídos pela fome. Vamos, Léo. Acharemos outro lugar. Sussurrou, mas seu rosto revelava a derrota de quem já havia tentado em vários lugares. Marcos saiu debaixo do Chevrolet que consertava e se aproximou deles. Estou aqui para ajudar. A mulher olhou para ele com esperança e hesitação. A cadeira quebrou na escada irregular. Experimentamos em 2 salões, mas ninguém quis arriscar ou oferecia um preço exorbitante. Marcos se abaixou para ficar na altura do garoto. Os olhos dela se cruzaram com os do garoto, que ainda refletiam as lágrimas que não caíram. Qual seu nome, amigo? É Léo, respondeu o garoto, esfregando os olhos. Marcos observou atentamente a cadeira. Não era apenas a roda da frente. O eixo estava desalinhado, o sistema de freio falhava e o assento estava desgastado. Foi um trabalho difícil, precisava de peças e tempo. Sou eu, Marcos, disse estendendo a mão para o garoto, que sorriu ao abri-la. Este salão se chama Manos à Obra, porque é isso que vamos fazer agora. Os olhos da mãe do garoto se arregalaram. Quanto vai custar? Preciso saber se... Nada, interrompeu Marcos. Não custará nada. Mas não podemos aceitar. Não é caridade, senhora, perguntou Claire, ainda confusa. Não é caridade, senhora Donovan. É apenas o que precisamos fazer. Marcos sorriu para Hélio, que brilhava como um pequeno sol. Tenho aqui algumas peças que vão te ficar maravilhosas. Marcos não contou que essas peças eram para o próprio carro dele. Mesmo que o tempo gasto nessa reparação significasse horas extras sem pagamento, ele já lutava para pagar suas próprias contas. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se para descobrir mais histórias inspiradoras. O que vem a seguir vai te surpreender. Enquanto trabalhava, Marcos conversou com Léo. O garoto compartilhou sua paixão por aviões. Ele sonhava em voar um dia, apesar de todos dizerem que era impossível. Claire sentiu gratidão e admiração ao ver Marcos consertar e transformar a cadeira. Reforçou a estrutura, instalou cojinetes de alta qualidade, guardados para um projeto especial, e ajustou o assento para maior apoio. Termina após a meia-noite. Claire dormia em uma cadeira no trabalho, enquanto Léo lutava contra o sono. Faça isso agora, disse Marcos, finalizando os ajustes. Léo girou as rodas com facilidade, surpreso. Sim, é mais veloz. É mais aconchegante. Vai durar muito mais, garantiu Marcos, orgulhoso de seu trabalho. Claire acordou com o grito do filho. A transformação da cadeira o fez chorar. Como podemos retribuí-lo? Marcos apenas sorriu e sentiu. Ver esse sorriso vale mais que tudo. Marcos não sabia que, ao ver mãe e filho partirem naquela noite, sua vida estava prestes a mudar de forma extraordinária. Notei algo além de uma cadeira de rodas. Uma porta se abriu para um futuro inimaginável. Cansado, mas satisfeito, Marcos fechava o trabalho, sem saber que, a quilômetros dali, um homem poderoso recebia uma ligação sobre o mecânico que mudara a vida de seu neto. Em 3 dias, o céu de Riverdale ecoaria com o som de turbinas, trazendo uma proposta que poderia mudar tudo. Nos dias seguintes, Marcos manteve sua rotina no trabalho, mas algo dentro dele havia mudado. Sempre que via o lugar onde estava a cadeira de Léo, um leve sorriso surgia em seu rosto. Aquele encontro foi um lampejo de esperança em meio às suas crescentes dificuldades financeiras. Na manhã, um homem de terno entrou no trabalho, destoando completamente. Marcos identificou o tipo. Provavelmente era alguém do banco, trazendo mais uma ameaça de despejo. Senhor Turner, perguntou o homem, ajeitando suas gafas.
Sou eu, respondeu Marcos, limpando as mãos em um pano manchado de azeite. Se é você do banco, já estou pegando o dinheiro para... Não sou do banco, interrompeu o homem sorrindo cordialmente. Sou Victor Eyes, da Fundação Westbrook. Nosso diretor ficou sabendo do que você fez com o jovem Leonardo. Marcos franziu a testa. Como alguém poderia saber desse pequeno gesto? Foi apenas uma reparação, disse Marcos, suspirando. Nada excepcional. Victor analisou o trabalho com um olhar atento. Uma reparação que ninguém queria fazer. Uma reparação que mudou a vida daquele menino e de sua mãe. Escuta, se você veio com algum tipo de caridade, não me interessa, disse Marcos com os braços cruzados. Tenho orgulho do meu trabalho. Não estamos fazendo caridade, Sr. Turner. É uma chance. Antes que a conversa prosseguisse, o telefone tocou. Ele era o diretor do banco. Outra posição. Mais uma ameaça. Marcos ouviu em silêncio as duras palavras do outro lado da linha. Preciso de mais 2 semanas, suplicou, sabendo que Victor o escutava. A humilhação deixou marcas. Por favor. Quando desligou, o silêncio pairou entre eles. Problema? Perguntou Victor, sem um pingo de superioridade. Nada que não consiga lidar, respondeu Marcos com frieza. Sobre esta oportunidade, o senhor Westbrook quer te encontrar pessoalmente. Ele vem amanhã. Marcos soltou uma risada incrédula. Um homem rico vem à minha oficina para falar comigo? Por que não? Por que você consertou uma cadeira de rodas? Porque você fez o certo quando ninguém mais teve coragem, respondeu Victor sério. E isso é mais surpreendente do que parece. Quando Victor partiu, Marcos tentou trabalhar, mas sua mente estava acelerada. Quem foi esse Westbrook? O que ele desejava de verdade? Naquela tarde, ao fechar a oficina, Marcos avistou Claire e Léo do outro lado da rua. O garoto acenou, movendo a cadeira com uma nova habilidade. Marcos veio cumprimentá-los. Queremos agradecer mais uma vez, disse Claire, sorrindo timidamente. Não imagina o quanto isso significa para nós. Essa cadeira é incrível, exclamou Léo, mostrando sua mobilidade com entusiasmo. Agora posso ir ao colégio sozinho. De longe, um homem assistia à cena, escondido em um carro de luxo. Seus olhos vigilantes não deixaram passar nenhum movimento na interação. Na manhã seguinte, Marcos chegou cedo ao trabalho. Passou a noite inteira refletindo sobre a visita enigmática e decidiu que, seja lá o que Westbrook quisesse, manteria os pés no chão. Ele estava imerso em seus pensamentos quando um ruído ensurdecedor cortou o céu. Saiu da garagem e presenciou algo inédito na Liberdade. Um jato privado sobrevoa a cidade, prestes a pousar no aeroporto que raramente recebe aeronaves grandes. 1 hora depois, uma limusine preta parou em frente. O motorista abriu a porta e saiu um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e postura imponente. Marcus Turner. A voz do homem era firme e suave. Sim, senhor, respondeu Marcos, enxugando as mãos nervosamente. Jeffrey Westbrook. Apresentou-se estendendo a mão. Precisamos conversar urgentemente. O aperto de mão de Westbrook foi forte. Seus olhos profundos analisavam Marcos, como se vissem além da superfície. Você veio de jato particular para me encontrar? Perguntou Marcos, ainda atônito. Por uma cadeira de rodas? Westbrook sorriu. Não, Marcos. Eu cheguei por causa do homem que ajudou, sem hesitar, um garoto desconhecido. Vim pelo homem que, mesmo na queda, escolheu a amizade em vez do benefício. Fez uma pausa. E sim, como você suspeitou, Leonardo é meu neto. O coração de Marcos disparou. O pequeno Léo, com roupas simples e uma cadeira desgastada, era neto de um dos homens mais ricos do país? Você deve estar me confundindo, disse Marcos, tentando entender. Fiz apenas o que qualquer um faria. Esse é o erro, jovem, respondeu Westbrook. Seus olhos reluziam tristeza e admiração. Ninguém mais fez isso. É por isso que estou aqui hoje. A proposta em questão mudaria o destino de Marcus Turner para sempre. Mas, primeiro, precisava decidir se estava disposto a deixar tudo para trás por uma chance que parecia boa demais para ser real. Na pequena sala de descanso do trabalho, Marcus e Jeffrey Westbrook sentaram-se frente a frente, a proposta do multimilionário ainda ecoando, pesada e surreal. Uma divisão inteira? Repetiu Marcus, quase sussurrando. Você quer que eu dirija toda uma divisão da Westbrook Technologies? Jeffrey se manteve calmo, observando atentamente cada reação de Marcus. Uma nova divisão focada em tecnologia de assistência, rodas avançadas, próteses acessíveis, dispositivos que mudam vidas, como a de Léo. Marcus se levantou e andou nervoso pelo pequeno espaço.
As ferramentas na parede pareciam observá-lo, testemunhas silenciosas da encruzilhada em que estava. Sr. Westbrook, obrigada pela oferta, mas não tenho estudos. Nunca estudei em uma universidade. Sou apenas um mecânico do bairro, aprendiz do meu pai. Respirou fundo, percebendo o peso da verdade em suas palavras. O que sei sobre liderar uma divisão de tecnologia? Jeffrey se levantou, agora com um olhar mais intenso. Quando os Victor me mencionou você, pedi que o investigassem, Marcos. O coração do mecânico disparou. Investigar. Descobri que você tem 3 patentes registradas, disse Jeffrey, com um leve sorriso. Inovações mecânicas que você sempre sonhou, mas nunca teve capital para realizar. Descobri que conserto gratuitamente equipamentos médicos para a clínica comunitária. Nos últimos 2 anos, você tem reparado e adaptado 6 asas de rodas sem cobrar nada. Marcos sentiu o calor no rosto. Como você sabe de tudo isso? Não é sobre o que eu sei, mas sobre o que você sabe sem que o mundo veja, respondeu Westbrook, puxando uma tableta do saco. Permita-me te ensinar algo. Era um vídeo de Léo, gravado aparentemente no dia anterior. O garoto manipulava a asa criada por Marcos com habilidade impressionante. Nunca consegui fazer isso antes. A voz de Claire narrava com emoção, embora fora de câmera. Marcos não apenas consertou a asa, ele a transformou. Jeffrey pausou o vídeo. Sabia que eu descobri algo mais? As grandes empresas de tecnologia criam equipamentos caros e complexos, inacessíveis para o povo. O que você fez pelo meu neto com peças baratas é incrível. Marcos balançou a cabeça em choque. Mas abandonar o trabalho do meu pai? Nesse momento, a porta se abriu de repente. Era Victor, com uma expressão de pânico. Senhor, Westbrook, precisamos ir. Vazou informação para a imprensa. Os jornalistas estão a caminho. Logo, ouviu-se o barulho de carros estacionando apressadamente do lado de fora. Marcos se aproximou da janela. 3 furgonetas de emissoras instalavam câmeras na entrada do trabalho. Como vocês se conheceram? Parece que alguém do banco lhes falou de sua visita, murmurou Jeffrey, irritado. Estão especulando sobre uma possível aquisição milionária do trabalho, explicou Victor. O pânico subiu à garganta de Marcos. Em segundos, sua vida pacata seria exposta ao país. Por que aceitei aquela proposta absurda? Há uma saída, perguntou Westbrook. Marcos se destacou e os guiou por um corredor estreito. No caminho, encontraram uma parede repleta de antigas fotografias. Marcos, menino, ao lado do pai em seu novo trabalho. O velho Turner ensinando seu filho a consertar o primeiro motor. Marcos, sozinho, de pé em frente ao trabalho, apenas no dia do funeral do pai. Jeffrey parou por um instante e pensou, observando as fotos. Seu pai estaria orgulhoso do homem que você é, Marcos. Ao chegarem à porta de trás, já se ouviam os jornalistas na entrada principal. Victor prosseguiu, garantindo que o caminho estava livre, enquanto Marcos e Jeffrey hesitaram. Este trabalho é tudo o que tenho, senhor. Westbrook, disse Marcos emocionado, é o legado do meu pai. Entendo mais do que acredito, diz o multimilionário, colocando a mão no ombro de Marcos. No começo, éramos apenas eu e uma pequena loja de eletrônica. Atualmente, a Westbrook Technologies conta com milhares de funcionários. Nunca esqueci minhas raízes. Como posso ter certeza de que não é só uma fase sua? Você não vai se cansar de mim em alguns meses, vai? Jeffrey pegou um documento da loja e deu a Marcos. É um contrato. 5 anos de segurança. Salário e prestações, tudo detalhado. Isto garante que você manterá o controle criativo total da divisão. Marcos leu os números e quase caiu. Era mais do que ele jamais sonhou ganhar. E a loja? Perguntou quase em sussurro. Isto depende de você, respondeu Jeffrey. Podemos mantê-lo assim e contratar alguém para levá-lo em nosso nome. Ela parou por um momento. Vamos criar o primeiro centro comunitário de tecnologia assistida em Westbrook, oferecendo ajuda gratuita a pessoas como Léo. O barulho dos jornalistas ficou ensurdecedor. Marcos olhou novamente o contrato e as fotografias na parede, sentindo o peso da história familiar e a promessa de um futuro incerto. Preciso saber, Marcos, disse Jeffrey com urgência na voz. Você está pronto para transformar o que fez por um garoto em algo que pode beneficiar milhares? Neste instante, como se o universo quisesse responder, a porta principal se abriu. Os jornalistas lotaram o local, câmeras ligadas, perguntas ecoando por toda parte. No meio da multidão, Léo avançava com sua cadeira de rodas, determinado, enquanto Claire corria atrás dele. Marcos! Gritou o garoto, os olhos brilhando de emoção. Você vai trabalhar com o avô?
Você vai criar cadeiras de rodas melhores para outras crianças como eu? O tempo parou quando todas as câmeras e olhares se voltaram para Marcus Turner, o mecânico negro, que com um gesto de amizade atraiu a atenção de um dos homens mais poderosos do país. Sua resposta mudaria para sempre sua vida e a de milhares que você nunca conheceria. Os flashes das câmeras iluminaram o trabalho como relâmpagos, enquanto Marcus fixava o olhar em Léo, o pequeno guerreiro que, sem saber, mudara o curso de sua vida. O silêncio era agonizante. A expectativa por sua resposta era palpável. Os objetivos revelavam a pura vulnerabilidade humana. Marcus observou Jeffrey Westbrook, as fotos na parede e, por fim, suas mãos. Mãos que seu pai ensinou a consertar, criar e transformar. Mãos que poderiam ir muito além das paredes daquele trabalho. Sim, revelou Marcus. Sua voz ecoou com uma confiança que o surpreendeu. Vou fazer. Por Léo e todos os filhos como ele. As perguntas dos jornalistas surgiram rapidamente, mas Jeffrey levantou a mão, silenciando-os com a autoridade de quem lidera um império. Senhoras e senhores, o multimilionário começou. Hoje, anuncio a criação da divisão de tecnologia assistencial, Turner, na Westbrook Technologies. Uma divisão liderada por este homem extraordinário, que com talento e um coração generoso, criou soluções que nossos engenheiros, mesmo com anos de formação, nunca conseguiriam. 6 meses depois, em um moderno edifício na Zona Leste, Marcus percorria amplos corredores, observando dezenas de engenheiros, desenhadores e técnicos criando protótipos de tecnologia assistiva. O antigo Mãos à Obra se transformou na primeira rede de centros comunitários, oferecendo equipamentos e manutenção gratuitos para pessoas com deficiência. Ao chegar ao escritório, encontrou Victor, sua mão direita, organizando os documentos para a reunião do conselho. Os números são impressionantes. Marcus, Victor diz com um sorriso satisfeito. 300 cadeiras no primeiro trimestre custam 70% menos e tem quase 100% de satisfação dos usuários. Marcus ainda está se adaptando à nova realidade. Seus antigos macacões manchados deram espaço a camisas, mas suas mãos ainda traziam marcas escuras, sinais de quem nunca se afastou do trabalho duro. Qual é a situação do projeto Alas? Marcus perguntou sobre sua criação mais ambiciosa. Superou todas as expectativas nas provas? Victor respondeu, entregando a ele uma carpeta com informes. A cadeira motorizada mais leve e acessível do mercado, com o dobro da autonomia das concorrentes. Golpes na porta interromperam a conversa. Jeffrey chegou com 2 visitantes inesperados, Clyde e Léo, que agora usavam um protótipo elegante e ultra-leve, como se fosse uma parte natural do seu corpo. Veja o que você fez, senhor. Turner! Léo exclamou, fazendo manobras impressionantes com facilidade. Estou nas nuvens! O garoto falava a verdade. A cadeira, carinhosamente chamada de modelo Léo, movia-se com tanta fluidez que apagava a barreira entre o usuário e o mundo ao redor. E não é só isso, acrescentou Clyde, com olhos brilhantes de orgulho. Diga isso, Léo! O garoto se sentou direito. Sua postura exalou confiança. Fui aceito no programa de aviação juvenil. O instrutor afirmou que, com ajustes, posso aprender a voar de verdade. Marcus sentiu um aperto na garganta. Aquele garoto que sonhava com aviões, mesmo quando o mundo dizia que era impossível, estava quebrando barreiras. Isso é só o começo, disse Jeffrey, apoiando a mão no ombro de Marcus. O modelo Léo já recebeu pedidos de hospitais de 5 países. Mudou a vida do meu neto e está prestes a transformar a de milhares. Naquela tarde, após a reunião, Marcus retornou ao antigo trabalho, agora um centro comunitário. Onde antes havia uma pequena sala cheia de faturas atrasadas, agora existe um espaço em homenagem ao seu pai, com suas ferramentas, fotos antigas e, no centro, a primeira chave inglesa que ele deu ao filho. Uma jovem funcionária se aproximou com timidez. Desculpe, mas preciso de mais informações ou um texto completo para poder ajudá-lo a transformar a linguagem. Poderia fornecer um contexto ou mais detalhes? Desculpe interromper, Turner, mas alguém quer muito falar com você. Um homem em uma cadeira de rodas desgastada aguardava com ansiedade. Os olhos dela brilharam ao ver Marcus. Olá! Como posso ajudar você hoje? Turner, é um prazer te conhecer. Vi sua história na TV. Por favor, forneça mais informações ou um texto para que eu possa ajudá-lo. Falhou, envergonhado. Minha cadeira está quase destruída e eu vi que você ajuda pessoas como eu. Marcus se aproximou da cadeira do homem, analisando-a com o olhar atento de quem nasceu para consertar o que está quebrado. Qual é o seu nome? Daniel, senhor.
Oi, Daniel, disse Marcos com um sorriso acolhedor. Este trabalho é feito para você. E sabe o que mais? Apresento o protótipo ideal para você. Enquanto guiava Daniel pelo centro, Marcos refletiu sobre a incrível jornada que um ato de bondade havia começado. De mecânico à beira do abismo, um inventor cujas criações atravessaram oceanos. Tudo porque escolheu que um filho merecia mais do que o mundo podia dar. Naquela noite, a caminho de casa, Marcos encontrou uma carta em seu busão. Não era mais o pequeno piso do trabalho, mas uma casa confortável a poucos minutos. Dentro, havia um desenho colorido de Léo, um avião sobrevoando o antigo trabalho de Maus. A mensagem era simples, mas profunda. Obrigado por me ajudar a voar. Às vezes, a maior transformação não está no que consertamos, mas nas vidas que tocamos. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no nosso canal e descubra mais narrativas inspiradoras como essa. Um pequeno ato de bondade pode acender uma revolução de esperança.